Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus possa abençoar cada um de vocês que estão aí nas suas casas. Hoje, nessa quinta-feira especial, em que nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Esse dia geralmente é conhecido como o nosso culto de doutrina. Então, sempre temos uma palavra mais aprofundada da parte daquele que vem trazer a mensagem na quinta-feira. Estou saudosa de todos vocês, gostaria muito de estar presente com os meus irmãos, com as minhas irmãs, né? Mas não posso, e como nós todos sabemos, por causa dessa pandemia que estamos vivendo. E eu fiquei incumbida pelo nosso pastor de trazer a mensagem nessa quinta-feira. E diante de tantas circunstâncias em que nós temos vivido, tantas dificuldades que nós temos passado, tantas ebulições políticas, sociais, econômicas que o nosso país tem passado, eu gostaria de falar de um assunto que geralmente é conhecido por ser um assunto polêmico, chato, mas é um assunto necessário de acordo e diante das circunstâncias que o nosso país tem passado no que se refere à política. Então, eu gostaria de falar sobre isso de um ponto de vista cristão, de um ponto de vista de uma reflexão e também de uma irmã em Cristo e do próprio senso comum, daquilo que nós falamos e o que a Bíblia fala, como nós devemos nos portar diante dessas questões políticas, sociais, de governos, de desgovernos, como o cristão deve se portar. Então é um assunto que antes já foi debatido por mim em uma escola bíblica dominical, mas eu continuei pesquisando sobre o assunto, analisando as experiências que nós temos visto, tanto no nosso país como em outros, e resolvi mais uma vez falar sobre esse assunto para os nossos irmãos, aproveitando que hoje é uma quinta-feira e é um culto também de estudo doutrinário, e é um estudo também que tem a ver com a palavra do Senhor. E para texto base, eu trouxe o Salmo de número 94, versos do 20 até o 23, que diz o seguinte: Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Então, esse texto ele vai ser uma base para o que nós vamos compreender, conhecer nessa noite sobre política, sobre corrupção. Então, oremos agradecendo ao Senhor por essa palavra lida. Obrigada, santo e eterno e amado Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas tuas correções, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor, mesmo apesar de quem nós somos. Continua nos abençoando, abençoa cada servo teu, cada serva tua que estão na sua casa, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa estar sendo benigno para com todos. Faz com que possamos compreender essa palavra que está sendo falada, que vai ser debatida aqui nessa noite, Senhor, que vai ser explicada do ponto de vista cristão, Senhor, que o Senhor possa me usar para o teu povo, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando, né, no nosso país nós temos um regime político de governo que é democrático. Então, a democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis, né, ou seja, tem alguns critérios, não pode estar encarcerado, tem que ter uma determinada idade para que possa se candidatar, né? Ou seja, tem que ser maior de idade para que possa se candidatar, ser um cidadão elegível. Então, diretamente ou através de representantes eleitos exercendo o poder de governar. E a democracia é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, esse é o tipo de governo que o nosso país tem. Pelo menos em tese, esse é o governo que nós temos, né? E democracia do demos quer dizer povo, e cracia, força ou poder. Então, governo do povo, governo em que o povo exerce a soberania, a supremacia de governo do ponto de vista gestor e de cobrar, de fazer com que as coisas aconteçam, é do povo, porque o governo é do povo, pelo povo e para o povo. E como nós cristãos podemos entender quais são as prioridades do governo de acordo com Deus, então de acordo com a palavra do Senhor, quais são as prioridades de um governo? Então, que prioridades deveríamos levar em conta na cabine de votação? Será que quando nós vamos votar, levamos em conta essas
votos é complicado. Nós levamos em conta as prioridades que um cristão deve levar. Que visão Deus tem para o Estado? Vemos na Escritura certas limitações ao poder do governo, como quando Deus julgou a casa do rei Acabe por roubar de um cidadão o que não era legalmente do rei, em 1 Reis 21. E o governo cidadão, e o governo não é o senhor da consciência, por isso regula apenas ações e não os pensamentos. Então, o governante, de acordo com a palavra do Senhor, não é aquele que vai governar as consciências, que vai alienar o povo para pensar exatamente igual ele pensa, mas ele está ali regulando ações, regulando execuções e não o pensamento do povo. Então, quando um governo ele ousa querer governar a forma como o povo tem que pensar, ele pode levar o povo à ruína e o seu governo pode ser extremamente destrutivo. Então, o cristão ele precisa pensar sobre isso. De modo semelhante, vemos o governo em nosso tempo preocupado principalmente com o relacionamento entre os seres humanos. Então, assim, às vezes os governos eles se preocupam muito entre o relacionamento entre as pessoas, mas esquece que essas pessoas também precisam ter um relacionamento com Deus. E isso é preciso ser visto na esfera da igreja. Então, no Israel do Antigo Testamento, igreja e Estado estavam conectados pela teocracia, ou seja, o governo de Deus. Mas hoje esse governo não é unido. Então, hoje o governo não é teocrático. Então, as formas de governo em cada país e nas nações, elas são diferentes. Nem sempre tem alguns governos que são teocráticos, como os governos que são regidos pelo Alcorão, em alguns países, em algumas nações. Mas no nosso país, por exemplo, é um governo democrático eleito pelo voto popular. Então, não é um governo divino, não é um governo teocrático, é um governo que é baseado em ética, em padrões que são humanos, sociais, políticos, geográficos, para que sejam colocados sobre o povo e sobre essas ações. Então, segundo o desígnio divino, em Mateus 22, 21, ou seja, César e Deus estão separados. Então, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, são governos separados. Não obstante, dentro dessas limitações, Deus dá autoridade ao governo para muitas funções vitais na preservação da sociedade. Deus nos dá o governo para punir os criminosos, o estabelecimento da justiça, dando a cada um seu dever. É função do governo desde a queda, ou seja, o governo ele deve cuidar dessas funções vitais de preservar a sociedade, punindo os crimes, executando a justiça, estabelecendo a justiça, dando a cada um o que é por dever. A Escritura diz que a punição para o culpado deve ser aplicada sem favoritismo, para o rico ou com o pobre, em Deuteronômio 1,17. Então, vemos nos governos estabelecidos esse tipo de justiça sendo feita. Vemos na nossa nação que de fato têm sido punidos os culpados pelos crimes na forma da lei, de uma forma justa, sem que haja favoritismo. Vemos o governo das nações executando penas independente da condição social que a pessoa pertença, independente da cor que a pessoa tenha. Será que é isso que nós vemos no nosso país, que nós vemos nas nações acontecendo? Isso de fato tem sido o padrão da governabilidade das pessoas que nós temos escolhido através do voto? Então são perguntas que nós precisamos fazer na nossa mente e refletir sobre isso à luz da palavra de Deus. Então, em Provérbios 24, do 23 ao 25, diz o seguinte: agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Tanto esses versículos eles servem para o governante, no sentido de que ele precisa fazer justiça de fato e punir aqueles que estão errados, como também ele precisa reconhecer aqueles que estão certos. Mas se o governante, no lugar do que é honesto, justo, piedoso, ele diz que é uma pessoa degradante, e no lugar do que é degradante, do que é terrível, que é cruel, que é mesmo assim digno de reprovação, ele diz que é uma pessoa boa, perfeita,
que é uma pessoa de um testemunho bom. Então, também vale para nós. Quando nós endeusamos um determinado governo e colocamos ele acima do bem e do mal, acima de qualquer reflexão, o que ele diz é lei, o que ele diz é a vontade de Deus, o que ele diz é isso, o que ele diz... Então, também nós estamos errando. Então, é preciso que nós saibamos fazer julgamentos a partir de um discernimento bíblico e não apenas julgamentos baseados nas nossas próprias paixões, porque o nosso coração é enganoso e é terrivelmente mau, ou seja, desesperadamente mau. Precisamos ter esse cuidado, porque assim como Provérbios 24, 23 ao 25 diz: quem disser ao ímpio você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Então é muito importante termos cuidado para não estarmos dizendo ao ímpio que ele é justo. Então é preciso que a gente possa usar de discernimento espiritual através da palavra de Deus, da orientação, da experiência de todas as coisas que nós já vimos através da história, dos governos, das nações, e que nós possamos ter esse discernimento para que a gente não venha dizer que o ímpio é justo ou dizer que o justo é ímpio. Deus, ele nos dá o governo civil para garantir oportunidades iguais e justiça social. Deus deu a Israel, por exemplo, um ano de jubileu a cada 50 anos. Os escravos eram libertados, as dívidas perdoadas, e todos recebiam de volta suas terras hereditárias. Deus ordenou justiça no comércio e protegeu os deficientes dos abusos, em Levítico 19, 13 e 14. Mesmo dos fazendeiros era requerido que não colhessem nas bordas de seus campos, para que os pobres pudessem apanhar seu alimento, colhendo nas extremidades dos campos de lavoura. Está em Levítico 19, 9 e 10. Deus, desde o princípio, ele se preocupa com seu povo, e depois da queda, mesmo assim, ele continua se preocupando e cuidando do seu povo. Deus não proíbe que ninguém acumule patrimônio, que ninguém possa enriquecer, desde que isso seja um trabalho honesto e justo, mas também ele orienta, ou seja, ele deixa claro, ele orienta, ele determina na sua palavra que aqueles que têm abundância, que aqueles em que os seus campos produzem muito, que eles deixem, ou seja, a parte que é dedicada àquelas pessoas que não tem. E é de uma dignidade tão grande que ele pede que deixe lá no campo para que os pobres possam apanhar. Ele nem manda que as pessoas catem e entreguem nas mãos daquelas pessoas. Interessante que aí a gente vê que às vezes algumas pessoas, algumas igrejas, elas fazem caridade aos pobres e elas querem dar uma cesta básica e tirar uma foto com a pessoa para depois postar nas redes sociais. E isso às vezes é tão humilhante para aquela pessoa que está recebendo, porque ela tem a necessidade, mas às vezes ela não quer se expor. Então que a gente possa olhar aqui para o Antigo Testamento, para esse texto de Levítico, e entender como Deus faz com que possa a pessoa que tem condições de ajudar os outros sem necessariamente ter que explorar a imagem do outro ou demonstrar a sua piedade de uma forma pública. Então que possa fazer o bem, que possa ajudar os pobres. E isso é uma determinação divina e é maravilhoso, porque nós devemos observar para que nós possamos viver conforme a orientação da palavra do Senhor. E o cristão, ele pensa diferente, então não há pensamento sem isenção. Às vezes a pessoa diz assim: eu não vou escolher nenhum político corrupto, portanto não vou votar em ninguém. Então não existe uma visão apolítica. Quando nós não optamos por exercer a nossa democracia, nós ainda assim estamos fazendo política. Então não existe um pensamento isento de posição. Então tudo que nós fazemos também tem implicações teológicas. Ou nós somos motivados pelo engano ou pela verdade. Não existe nada que nós façamos que seja totalmente isento de intenção. Então, portanto, nós precisamos compreender que, como cristãos, não podemos ficar fora de uma compreensão política saudável e pautada em princípios cristãos. É preciso conhecer a verdadeira política, nos instruir politicamente, e nós podemos aprender isso com a palavra do Senhor, olhando para a Escritura e analisando as coisas ao nosso redor, de forma que nós possamos aprender cada vez mais. E como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Em Salmos de número 33, o verso 12. Então o povo de Deus, mesmo sabendo que lhe pertencem, não procuram conhecer
quais os princípios corretos para a escolha de um governante. Procuram colocar como governante deles cada um a sua preferência, se analisar à luz da Bíblia quais características devem de fato ser levadas em consideração. Cada discurso político tem uma intenção, um fundamento, é baseado nas mais diferentes doutrinas políticas. E uma nação que desconsidera as observações bíblicas na educação e na política, ela com certeza será penalizada pela sua decisão. É preciso que nós possamos sempre olhar para a palavra do Senhor com essa necessidade de compreender como devem ser as nossas atitudes, como devemos agir diante de determinadas situações, porque a palavra de Deus nos orienta com a política, nos orienta com a educação, nos orienta para que possamos de fato viver de acordo com a palavra de Deus, porque tudo quanto nós fizermos, conforme Colossenses diz, capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então todas as nossas ações devem ser pensadas, que nós estamos também servindo ao Senhor, através de decisões que nós tomamos, através de opções que nós fazemos. É preciso que a gente possa fazê-las sempre colocando submissos à palavra do Senhor. E os cristãos, eles podem fazer política, então às vezes sai essa discussão que para algumas pessoas é algo que é terrível, odeia política, é um assunto polêmico, cada um pensa como quer, em política cada um decide. É claro que falar em política não é dizer você vai votar em meu candidato, você vai votar em determinado partido. E esse ano é mais um ano de eleição, eu acredito que sim, se essa pandemia realmente cessar. E é preciso que a gente possa pensar politicamente, a partir da palavra do Senhor também, que a gente possa ter uma educação política e reflexões que possam nos levar a melhores escolhas, né? Ou seja, de fato, pessoas que têm algum compromisso ainda. É preciso que a gente acredite que é possível encontrar ainda pessoas que possam gerir o Estado. É preciso que a gente faça o nosso trabalho, que cumpra o nosso dever de cidadania, de cidadão, votando. Então, de acordo com um artigo de Ark Jones, ele diz assim: todas as questões políticas são ultimamente questões teológicas, pois Deus criou todas as coisas que afetam a esfera política. Ele criou e ordenou as leis que governam a política. Ele criou e providencialmente sustenta ou pune os próprios homens cujos pensamentos afetam e constituem a esfera política. Todas as questões políticas são ultimamente questões teológicas, pois todos os pensamentos humanos são ultimamente piedosos ou ímpios, bíblicos ou apóstatas, pensamentos dos quais as ações emanam. Então, para que a gente possa entender que não existe pensamento isento, tudo que nós pensamos e que nós fazemos, ele tem ali um viés, seja ideológico, seja teológico, seja um viés das nossas paixões, seja um viés da nossa educação. Então, não tem isenção de pensamento. E para que nós possamos concluir, é preciso que a gente reflita, ou seja, o cristão ele deve sim participar de todas as instâncias sociais e a política constitui uma área importante, a qual o cristão precisa ter conhecimento para influenciar positivamente o seu país. É preciso conhecer para ter capacidade de discernir entre o que está ou não de acordo com a palavra de Deus. A nossa esperança de um mundo restaurado não está no aqui e no agora, nem será pelas nossas forças, mas podemos influenciar o mundo pela mudança que o conhecimento bíblico pode fazer. Então, que nós possamos pedir perdão a Deus também pela nossa cegueira, pelos nossos momentos de idolatria a algum homem, a algum político, a algum líder, a alguém que pode ter nos enganado. E pela falta de discernimento espiritual, às vezes, nas nossas escolhas. Que muitas vezes as nossas escolhas são imaturas e são baseadas nos nossos desígnios e até nos nossos pecados. Usamos nosso senso de justiça maculado pelo desejo de vingança e militamos em benefício próprio. Esquecemos que a nossa responsabilidade cristã e ética não nos isenta de analisar as posturas políticas de forma coerente e madura. A decisão de escolher um governante é uma decisão muito séria. É nosso dever, como servos de Deus, escolher governantes que se adequem ao figurino traçado pela Bíblia Sagrada. E que, portanto, rejeitemos todos os candidatos que se mostrem inimigos da sã doutrina, inimigos da palavra de Deus, corruptos e lenientes com a corrupção, que desconsiderem a majestade e soberania divina, descontrolados em suas atitudes, que não gostem de ouvir, injustos, avarentos e descompromissados com a população.
Sabendo que de tais pessoas Deus não se agrada, não podemos de forma alguma contribuir para que eles cheguem ao poder. E se temos ferramentas também de tirá-los do poder, através da democracia, através da livre manifestação, podemos também utilizar disso para que possamos fazer o nosso direito, exercer o nosso direito de cidadania, de cidadãos. Então é importante que a gente possa levar em consideração que não é somente por falar em nome de Deus, até porque muitos falarão em nome de Deus para que possam amealhar os votos daquelas pessoas que são cristãs, que se dizem cristãos, porque é um número muito grande. A sociedade ainda é muito considerada cristã. Então, às vezes o discurso é maquiado de cristianismo para enganar as pessoas. Mas o cristão que vive e que tem discernimento, conforme a palavra do Senhor, vai ver que através das ações da pessoa, através da sua fala, através da sua forma de se portar com as pessoas, com os mais humildes, com a sociedade, com as pessoas que são mais pobres, com as pessoas que precisam de fato da ajuda do governo, com a estrutura em si política, o seu discurso dele vai ser demonstrado de fato as suas intenções. Então, que nós possamos refletir sobre isso, nós possamos aprender com a palavra do Senhor e não perder o nosso tempo brigando, se degladiando, tentando doutrinar os outros com o nosso próprio pensamento, com as nossas próprias ideologias, porque a palavra do Senhor, ela é quem nos orienta. A palavra do Senhor tem uma orientação para que a gente possa tomar decisões. Então, se nós formos falar de política com algum irmão ou irmã, que possamos levar em consideração essa palavra, levar em consideração essa base bíblica e essa necessidade de reflexão a partir da palavra de Deus, para que nós possamos olhar e saber se naquela pessoa tem algum temor de Deus de fato, se de fato aquele discurso não é apenas para enganar as pessoas. E que nós possamos sim falar de política, mas com o respeito de saber que as pessoas nós vivemos num país democrático e que nós podemos exercer a nossa opinião, falar aquilo que a gente pensa, mas desde que como cristãos tenhamos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática e submissos às suas verdades, dependentes do nosso Deus. E eu agradeço por vocês terem me ouvido até aqui. Estou disposta sempre que me convidarem a trazer a reflexão da palavra do Senhor. Agradeço a minha igreja, agradeço ao meu pastor. Gostaria de encerrar orando nessa noite pelos nossos irmãos. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por essa palavra, por essa reflexão. Que o Senhor possa colocar no nosso coração, na nossa mente, um discernimento, Senhor, da Tua palavra para fazer as nossas escolhas. Que o Senhor possa colocar no nosso coração, Senhor, a Tua palavra, nossa mente, Senhor, a Tua palavra, o Teu conselho, todo o Teu conselho divino, Senhor, que possa nos orientar. Tem misericórdia, Senhor, de nós, das nossas decisões, que às vezes, Senhor, são tão corrompidas, Senhor, às vezes elas são tão maculadas, que o Senhor possa nos ajudar, limpa, Senhor, nossos pensamentos, de forma que possamos escolher, Senhor, para a nossa nação, governantes que possam de fato fazer aquilo, Senhor, que é a necessidade do povo, que é a Tua vontade, Senhor, que possam ter misericórdia, que possa ter, Senhor, um coração de fato quebrantado, que possam, Senhor, serem libertos da arrogância, Senhor, do autoritarismo. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos sermos mais sábios e mais piedosos nas nossas escolhas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém.